Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Seja muito bem-vindo também a esse nosso novo curso online totalmente gratuito, que será sobre princípios da nutrição comportamental. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha esse curso com seus colegas, porque eu tenho certeza que eles irão adorar receber esse conteúdo e aplicar esse conteúdo no consultório deles, na área onde eles atuam. Bom, meu nome é Audrey Coqueiro, eu sou nutricionista e eu sou uma das fundadoras do Prepara Nutri, que é uma empresa com a premissa de desenvolver cursos, e-books, materiais para nutricionista. E o nosso principal objetivo é descomplicar a ciência para que você possa aplicá-la na sua prática clínica, porque de nada adianta uma teoria se você não tem onde aplicar na prática. Bom, na aula de hoje nós iremos entender por que a nutrição comportamental. Então, um pouquinho sobre como essa nutrição comportamental surgiu e qual que é a importância dela para nós, estudantes de nutrição e nutricionistas. Bom, antes de mais nada, é de suma importância ressaltar que o termo nutricionista comportamental não existe. Por quê? De acordo com a ASBRAN, que é a Associação Brasileira de Nutrição, as únicas áreas em que o nutricionista pode se especializar e ser especialista são alimentação coletiva, nutrição clínica, saúde coletiva, nutrição em esportes e fitoterapia. Então, o nutricionista, ele não pode dizer que ele é nutricionista comportamental, porque a Asbran não aceita essa especialidade. No entanto, se você trabalha com nutrição comportamental, você pode dizer que você é um nutricionista com foco em nutrição comportamental, ou que as suas condutas são baseadas em nutrição comportamental. Você só não pode utilizar esse termo nutricionista comportamental. Bom, como que surge a nutrição comportamental? Então, como que essa nutrição ganha força? Na atualidade, o tema nutrição, ele é muito discutido na mídia. Então, tanto na televisão, revistas, jornais, nós vemos sempre matérias, informações sobre nutrição. Só que muitas vezes essas informações elas são equivocadas e as pessoas elas acabam, com base em tudo que é visto pela mídia, categorizando os alimentos entre bons e ruins. Quando, na verdade, nós entendemos que um alimento nunca é bom ou ruim. Depende muito da frequência que ele é consumido, da quantidade que ele é consumido. Então, uma analogia que eu gosto de fazer é que, por exemplo, a diferença entre um alcoólatra e alguém que bebe de forma social é a quantidade, é a dose, é a frequência. Então, nunca um alimento ele é tido como ruim ou bom. É preciso entender em que contexto ele está inserido, quanto ele é consumido, como ele é consumido, com qual frequência ele é consumido, enfim. Mas como a população faz essa diferenciação, e muitos profissionais contribuem para isso, de alimentos que são bons e alimentos ruins, as pessoas elas tendem a sentir prazer quando consomem esses alimentos tidos como ruins, por exemplo, uma pizza, mas esse prazer está atrelado à culpa. Então, apesar do consumo desses alimentos ser prazeroso, a pessoa logo sente uma culpa por consumi-lo, porque ela entende esse alimento como ruim, quando na verdade é o que eu mencionei, existe um alimento bom e um alimento ruim. Bom, e aí a nutrição, dentro de nutrição comportamental, nós temos o termo nutricionismo. O nutricionismo, ele doutrina os alimentos apenas ele considera esses alimentos apenas pelo seu valor nutricional, desprezando um pouco o ato de comer. Então, quando se fala em nutricionismo dentro da nutrição comportamental, entende-se essa visão que ela é muito mais focada no valor nutricional desse alimento do que no ato de se alimentar.
Então, que aqui não há uma consideração sobre o gosto do indivíduo, sobre a visão do indivíduo sobre esse alimento, mas sim apenas uma visão acerca do valor nutricional do alimento, sem considerar o indivíduo que o está consumindo. Bom, e aí, em virtude de tudo isso, da mídia bombardeando as pessoas com informação, dessa questão do nutricionismo tão forte, de se pensar só no alimento pelo seu valor nutricional, de se questionar, de se falar apenas dos alimentos sobre essa questão nutricional, então o feijão deixa de ser aquele alimento de vó, cozinhado pela avó, fresquinho, e passa a ser uma fonte de ferro apenas. O nutricionista ele se torna o policial nutricionista. Ele é visto pela população como aquele profissional que está sempre ditando o que ele deve comer, sempre o julgando nas atitudes, nas escolhas que ele tem. Nesse sentido, nós sabemos que essa visão tão rigorosa, que é essa visão do profissional que dita o que o paciente tem que comer, que julga o paciente, que briga com o paciente, nós sabemos que nessa situação não há uma mudança de comportamento e há um prejuízo muito grande da relação do indivíduo com o alimento. Então, hoje, principalmente quem trabalha em consultório, vai se identificar com a minha situação, os pacientes, eles chegam no consultório mencionando, eu não como arroz, eu não como pão de forma nenhuma, ovo, Deus me livre. Então, é sempre uma relação muito prejudicada com o alimento, porque o paciente, muitas vezes, ele não entende essa questão de quantidade, de frequência, mas como ele é bombardeado com informações na mídia, ele simplesmente exclui esse alimento e cria uma relação muito negativa com a comida. Bom, o tratamento nutricional convencional, que é aquele pautado em dietas muito restritivas, que considera apenas a quantidade de nutrientes, apenas a quantidade de energia, sem pensar no indivíduo, ele não promove mudança comportamental, e os resultados, eles não se mantêm por longo prazo. Então, quando você se depara com pessoas que fizeram restrições muito severas, na maior parte dos casos, elas tiveram resultado, mas elas não conseguem manter esse resultado, porque essa visão rigorosa da nutrição, de dietas muito restritivas, ela não se mantém. Então, a pessoa ela pode fazer por uma semana a dieta da sopa, em que ela só ingere líquidos, mas isso não se mantém a longo prazo. Em algum momento, ela abandona essa dieta e a partir daí ela passa a comer mais e de forma mais equivocada do que ela comia antes. Bom, a nutrição comportamental, então, ela surge com uma visão mais humanizada da nutrição, com um olhar biopsicossocial, que considera não somente todas essas questões nutricionais do alimento, que são muito importantes. Então, de forma alguma, eu estou inferiorizando essa questão. A questão nutricional, ela é uma questão muito importante e ela deve fazer parte da nossa escolha alimentar. Só que ela não deve ser o único fator. Então, na nutrição comportamental, considera-se também questões emocionais, questões culturais e questões sociais desse indivíduo. Então, a nutrição comportamental, de um modo geral, ela é muito mais focada no indivíduo do que no alimento. Então, não é aquela dieta de gaveta, em que se prescreve os mesmos alimentos para todas as pessoas. Ela é uma nutrição focada nesse indivíduo. E na nutrição comportamental, nós entendemos que o alimento ele tem caráter simbólico para as pessoas e que essa simbologia ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, por exemplo, imagine que quando você era pequeno, você ia para a casa dos seus avós e você sempre consumia um bolo de fubá com erva doce. Você tem um vínculo muito grande com esse alimento. Esse alimento tem um símbolo importante para você. Em contrapartida, muitas vezes pacientes que ficaram hospitalizados por muito tempo, eles tendem a odiar a sopa, odiar a gelatina, porque eles fazem um vínculo desse
esse alimento com o momento que eles passaram. Então, nós não temos como desconsiderar essa questão de que os alimentos, eles estão atrelados às nossas emoções e que eles trazem à tona emoções, lembranças que nós tivemos e que eles têm um importante símbolo para nós. É importante que você entenda isso para o seu paciente. Imagine, esse paciente que não gosta da sopa por ter ficado hospitalizado. E aí, no jantar, você prescreve para ele sempre uma sopa diferente. Legumes, canja, sopa de feijão. Pense o quanto você tornará a vida desse paciente miserável, porque ele não gosta de sopa, tem toda uma questão emocional envolvida, e todos os dias ele terá que consumir esse alimento e involuntariamente irá pensar no momento em que ele esteve hospitalizado. Então, por isso que é tão importante conhecer esse indivíduo de forma bastante detalhada, para saber como realizar essa prescrição de forma que a alimentação ela não seja só utilizada com o objetivo de manter um peso saudável, mas principalmente que ela seja prazerosa para esse indivíduo, porque essa questão de ser saudável não se refere apenas à ingestão adequada de nutrientes, mas ter uma relação saudável com o alimento. Isso é muito importante também. Bom, e aí, nesse contexto de nutrição comportamental, entende-se que as funções simbólicas da comida são tão importantes quanto as funções nutricionais, e que é dever desse profissional nutricionista defender as necessidades nutricionais, culturais e simbólicas desse indivíduo. Então, por exemplo, eu atendo um paciente que tem o hábito de consumir tapioca, faz parte da cultura dele. Eu não posso simplesmente mudar esse alimento para um pão de forma integral, porque eu acho que esse alimento deve ser consumido no café da manhã. Eu preciso, sempre que possível, manter a cultura desse paciente. E, de um modo geral, quase sempre é possível que você não mude essas questões culturais da alimentação do seu paciente. Então, tal como é dever do nutricionista defender com que as necessidades nutricionais sejam alcançadas, é dever desse nutricionista também defender que todas essas questões culturais, simbólicas, emocionais também sejam alcançadas, que elas também não sejam prejudicadas. As principais premissas da nutrição comportamental, de um modo geral, são ampliar o modo de atuação do nutricionista com o uso de técnicas que não são aprendidas na graduação e nem cursos de especialização. Então, como eu mencionei no primeiro slide, a nutrição comportamental ela ainda não é entendida como uma especialidade da nutrição. Então, é objetivo dessa área da nutrição comportamental trazer ferramentas, trazer estratégias, trazer uma visão mais humanizada que muitas vezes não é aprendida na graduação e em outros cursos. Além disso, uma das premissas da nutrição comportamental é ensinar que todos os alimentos podem ter espaço em uma alimentação saudável, desde que respeitadas questões de quantidade e frequência, e que a conduta nutricional ela tem que ser contextualizada na história desse indivíduo, contemplando aspectos fisiológicos, mas também culturais, sociais, emocionais da alimentação. Então, é o que nós conversamos durante toda essa aula. Nenhum alimento é bom, nenhum alimento é ruim, e deve-se considerar toda a história desse indivíduo. Para isso, na minha anamnese, eu preciso envolver muitas perguntas, eu preciso conhecer muito esse paciente. Não somente aquelas perguntas fechadas com respostas sim ou não, mas eu preciso deixar esse paciente falar, eu preciso ouvir, eu preciso me interessar por essa história para que eu possa tratá-lo, porque como que eu posso tratar o indivíduo se eu não conheço o indivíduo? Então, é muito importante essa conversa detalhada com o paciente em toda a consulta. Bom, e a terceira premissa é manter a abordagem biopsicossocial, defender uma comunicação e orientação nutricional que não se baseia apenas na dieta. Então, é importante que você ressalte diversos outros contextos da alimentação, que você ensine o seu paciente a ter uma autonomia alimentar e que toda a sua conduta ela não seja baseada apenas num pedaço de papel, apenas numa dieta. Que o seu paciente ele entenda que
que o peso não é um comportamento. Muitas vezes o paciente ele chega no consultório com o objetivo de perder peso, e não que você irá contrariar esse paciente ou mudar o objetivo dele, mas que para você esteja claro que a sua missão ali, ela é muito maior do que permitir, do que favorecer essa perda de peso, mas sim melhorar a relação desse paciente com o alimento e torná-lo mais saudável, com mais qualidade de vida, tendo autonomia alimentar. Então, a sua missão ela é muito maior do que apenas permitir essa perda de peso. E que a saúde das pessoas depende de comportamentos saudáveis e não apenas de determinado peso, entendendo que pessoas de diferentes tamanhos podem ser saudáveis. Então, para uma modelo magérrima, muitas vezes o pensamento dela é que só se é saudável quando se tem um IMC muito limítrofe, muito perto da desnutrição. Quando, na verdade, nós sabemos que as pessoas elas podem ter diferentes formas, diferentes pesos e serem saudáveis ainda assim. E aqui eu não estou falando dos extremos, nem de desnutrição e nem de obesidade, mas eu estou falando que nós devemos respeitar diferentes formas. Então, entender que diferentes formas podem ser saudáveis. E aqui é muito interessante mencionar, porque as pessoas, muitas vezes, quem não tem um amigo que come de tudo, que come muito e ainda assim é magérrimo, mas que muitas vezes tem uma alimentação totalmente equivocada, totalmente desequilibrada. Então, não quer dizer que esse indivíduo, por ser magro, ele não precisa de um aconselhamento nutricional. Ele precisa sim, ele precisa mudar. Então, o peso, ele não tem que ser o único fator pelo qual o indivíduo procura um nutricionista. Bom, se você quiser saber mais sobre essas questões, de como surgiu a nutrição comportamental, enfim, eu te sugiro esse livro, é um livro excelente, essa é a segunda edição desse livro. Você pode consultá-lo, tenho certeza que você receberá muito conteúdo desse material. Além disso, nós temos um curso online acerca desse tema, comportamento alimentar aplicado à nutrição esportiva. Nesse curso, além de abordar sobre nutrição comportamental, nós fazemos uma relação da nutrição comportamental no atendimento de praticantes de atividade física e atletas. Então, tenho certeza que se você se interessa por esse tema, esse curso será muito útil para você. Nós o deixaremos na descrição do vídeo. E se você quiser o slide dessa aula para que você possa estudar por esse material, o link também está na descrição do vídeo para que você possa solicitar esses slides em PDF. E nós ainda colocamos na descrição do vídeo o link para o nosso Instagram, onde você pode ainda ter acesso ao nosso blog e a todos os nossos produtos. Bom, como eu mencionei no início do vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gostou da aula, curte, compartilha com seus amigos. E nós teremos ainda mais 5 aulas nesse curso. Então, continue conosco. Nos siga nas redes sociais. Se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail. Até a próxima!